Vamos primeiro às informações. O presidente Lula, como eu disse, foi alvo de protestos da comunidade ucraniana em Lisboa hoje. Depois de falas polêmicas sobre a guerra, ele agora diz que vai enviar o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, a Kiev, na Ucrânia. Veja na reportagem da nossa correspondente, Priscila Yazbek. Lula desembarcou hoje em Portugal sob críticas após declarações no Oriente Médio de que a União Europeia incentiva a guerra. Siglas da extrema-direita prometem protestos na próxima terça-feira. É quando Lula será recebido pelo parlamento português, que aplaudiu de pé o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Lula da Silva deve ser condenado, sim, pela sua proximidade com a Rússia e pela incapacidade de ver o sofrimento do povo ucraniano. Com bandeiras e fotos de guerra, um grupo de ucranianos se reuniu em frente à embaixada brasileira em Lisboa. E um presidente que sempre lutou toda a vida pela democracia, agora está do lado do totalitarismo, do fascismo russo. Eles entregaram uma carta de protesto para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Ele defendeu que o Brasil mantenha a neutralidade e disse que Celso Amorim deve visitar a Ucrânia em breve. O presidente Lula determinou e me orientou que dissesse que o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim, que esteve na Rússia, vai visitar a Ucrânia. Na primeira viagem à Europa, Lula também tentará destravar o acordo União Europeia-Mercosul, um dos principais temas na agenda. O acordo foi firmado em 2019 no governo Bolsonaro, depois de anos de negociação, mas não foi concluído por causa de impasses nas exigências ambientais. Lula assumiu a presidência com a promessa de avançar com o acordo, mas a União Europeia enviou em março um documento ao Itamaraty com uma série de exigências ambientais para a retomada das negociações. As novas regras foram consideradas desequilibradas pelo bloco sul-americano e o Brasil, especificamente, tem críticas ao que classifica como protecionismo ambiental dos europeus. E nesta semana, o Parlamento Europeu endureceu ainda mais a legislação. Uma lei aprovada por ampla maioria proíbe a importação de produtos agrícolas como café, cacau, soja e borracha e da pecuária que venham de terras desmatadas a partir de 2021. Ao deixar Portugal na próxima terça-feira, Lula leva o tema do acordo entre os blocos para um país-chave. O presidente viaja para a Espanha, que assume em julho a presidência da União Europeia. A agenda ainda não está definida, mas o petista deve se reunir com empresários e com autoridades, entre eles o presidente Pedro Sánchez. Vamos para a nossa análise. Professor, começo com o senhor. Na sua experiência, todos os seus estudos sobre a União Europeia, essa mudança de humor dos europeus, de disposição em relação ao Brasil, provocada pelas declarações desastrosas do presidente Lula sobre a Ucrânia, ela é profunda, ela é duradoura ou é só momentâneo? Boa noite. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Na verdade, a União Europeia gosta de se mostrar como vamos dizer, um ator normativo, né, que defende valores e tudo mais, e muitas vezes faz isso, mas também é um ator muito pragmático em muitos outros assuntos, em muitos outros tempos. Então, me parece que isso provavelmente uma coisa momentânea, mas possivelmente para países como França, a Áustria, pode ser utilizado para dificultar ou até atrapalhar completamente a ratificação do acordo com o Mercosul, que por razões domésticas, né, da política doméstica, está criando problemas para os mandatórios nesses países. Então, a União Europeia vai tentar utilizar isso para vamos dizer, as vantagens e outros mandatores vão... Nosso sinal está falhando um pouquinho com o professor. Peço desculpas a vocês que estão nos assistindo. A gente vai refazer a conexão com ele. Voltamos já. Enquanto isso, vou passando a palavra para o nosso querido Lorival Santana. Lorival, o professor estava dizendo que ele acha que é momentânea essa fricção.
provocada pelo Lula nas relações com a União Europeia. Queria te ouvir, assim, como é que o Lula passa de convidado de honra no parlamento português a alguém que é mal visto e se você também concorda que é momentâneo? Eu acho que é impossível dizer, né? Porque depende do Lula também, né? De se ele vai calibrar as posições dele. A porta está entreaberta, a porta da União Europeia para o Brasil e da OTAN também. A OTAN tem interesse nos aviões da Embraer, no C-390, que é um avião de carga, o KC, que é a versão que também faz reabastecimento, os Super Tucanos também. Esses dois aviões estão adequados já para as especificidades da OTAN. O Brasil, em 2019, se tornou um país aliado estratégico da OTAN, preferencial, e isso abre caminho para transferência de tecnologia, venda de equipamentos da OTAN para o Brasil também. Então, Portugal é uma vitrine do KC-390, comprou 5, e é lá que está sendo feita a configuração para a OTAN. Infelizmente, eu apurei que aquilo que o ministro da Defesa disse, né, que haveria que o avião que o Super Tucano seria fabricado em Portugal, não procede essa informação. Mas a Embraer pode vender esse avião, assim como está vendendo o KC e o C-390 para países europeus. Vendeu para a Hungria, Holanda, República Tcheca e Áustria estão interessadas também. Além de Coreia do Sul, Índia e assim por diante. Esses aviões são um sucesso, né? E não é só uma questão comercial, estou falando de aviões militares que têm tecnologia. Aliás, a Embraer firmou um acordo com a Saab sueca para promover o C-390 junto à Força Aérea, que é uma inversão, né? Já que nós compramos o Gripen sueco e tal. Então, a porta está entreaberta e como o Kai diz, quer dizer, é claro que interesses comerciais, muitas vezes os ruídos geopolíticos, agora sou eu que estou dizendo, né? Os ruídos geopolíticos, eles não ajudam, né? Não promovem os interesses comerciais, mas se existe muita complementaridade, muito interesse, os negócios acabam sendo fechados. Eu queria chamar a atenção para o fato a gente mostrou o André Ventura, que foi candidato a primeiro-ministro, que é do partido Chega, que é um partido de extrema-direita, ali protestando contra o Lula, mas o deputado Rui Rocha, que é presidente da Iniciativa Liberal, que é um partido de direita moderado, disse o seguinte, quando o Lula tentou, havia essa ideia de o Lula participar da sessão solene do aniversário da Revolução dos Cravos, o Rui Rocha, que é um moderado, disse: nós não aceitamos, quando estamos com uma guerra na Europa, que o lobby putinista de que Lula faz parte venha impor-se aos portugueses numa data tão importante como Lorival, 25 de abril. Lorival trouxe um monte de assuntos para a gente, comerciais, a relação entre os dois países. Eu vou separar um pouquinho, então, para a gente poder organizar melhor a cabeça de quem nos assiste. Obrigada, Lori, por esse panorama. Mas, Dani, vou trazer com você primeiro a relação geopolítica e depois a gente entra mais profundo na questão comercial. Hoje de manhã, quando eu conversava no Itamaraty, e a gente sempre coloca o questionamento, né? Mas então, por que vocês não vão à Ucrânia? Por que o Lula não vai à Ucrânia? Por que Celso Amorim não vai à Ucrânia? E ainda era aquela conversa, não, mas ele foi a Moscou, depois foi à França. A França está do lado dos ucranianos, a logística estava complicada, e agora, chegando em Portugal, vem esse anúncio pelo ministro Márcio Macedo, não é nem pelo ex-ministro Celso Amorim, pelo agora assessor Celso Amorim, de que ele vai sim à Ucrânia, mas ainda sem data, sem definição. O que aconteceu? Por que essa virada de chave? Veja, Raquel, deu um certo azar aí na programação dessa viagem, porque uma visita a Portugal e a Espanha, primeiros destinos europeus de Lula neste mandato, deveriam ser destinos um pouco mais tranquilos, não existe nenhum ponto de fricção. E aí o que acontece? Existe uma comunidade ucraniana recente, uma onda de imigração recente de 10 a 20 anos para cá,
que coincide com esse boom de Portugal na União Europeia, uma comunidade ucraniana relativamente forte em Portugal, uma imigração recente, que aí, é claro, ecoa essas últimas declarações de Lula vistas como um pouco desequilibradas ali, desalinhadas um pouco para o lado russo. E aí cria-se um certo constrangimento. Lula ia fazer um discurso numa sessão solene no dia 25 de abril na Assembleia Nacional Portuguesa, uma data importantíssima para os portugueses, aniversário da Revolução dos Cravos, e sentiu-se ali um clima um pouco hostil, deputados portugueses, inclusive, ameaçando o protesto, mas acho que vale a pena a gente relativizar um pouco quem que era essa corrente. Como o Lorival assentou, iniciativa liberal, o Congresso português, a Assembleia Portuguesa, era muito dividida ali entre Partido Social Democrata e Partido Socialista. Entra a iniciativa liberal com um pouco mais de força, que é uma direita moderada, uma direita clássica, e você tem um novo elemento ali que se transforma na terceira força de Portugal, que é o Chega, que se torna a terceira força, é um partido de extrema direita e que está organizando em Lisboa uma cúpula de partidos e de representantes da extrema direita, com Marine Le Pen, com Geert Wilders da Holanda, com outras figuras importantes, o Vox da Espanha. Jair Bolsonaro também está previsto para participar. Então é um pouco diante desse clima que Lula passa a enfrentar um ambiente de hostilidade em Portugal. E tira-se da cartola, então, essa viagem à Ucrânia. A alegação até agora do Itamaraty é de que Celso Amorim havia decidido não ir para a Ucrânia até o momento pelo seguinte, que quer ouvir e ser ouvido, e não apenas ver, entre aspas, a triste realidade da guerra, como foi empacotado esse convite por parte de Volodymyr Zelensky. Ver a triste realidade da guerra, para isso, segundo Amorim, não é preciso ir a Kiev. Você já tem conhecimento de tudo que está acontecendo, o que se precisa é criar algum diálogo franco ali, ver, ser ouvido. Era por isso, segundo as alegações do Itamaraty de Celso Amorim, que essa viagem não havia acontecido até agora. Mas é que é muito diferente, né? Você vê pela televisão, você presenciar a guerra em loco. Caio, por que dessa virada de chave? Ficaram emparedados? Qual questão? O Celso Amorim. Agora não ia a Kiev, queria ser ouvido, queria um papel de relevância e agora vai ser obrigado a ir lá. Esses últimos 10 dias aí, eles foram muito cruciais, né, em todo essa questão da política externa. Até então, até a viagem do presidente Lula para a China, havia um reforço das fontes do Itamaraty, da diplomacia brasileira, da tese do não alinhamento, da defesa do mundo multipolar e por aí vai. Mas a viagem da China acabou, de certa maneira, selando essa aproximação, um alinhamento, ficou muito claro, e aí a repercussão foi muito grande. E aí que entra a necessidade da virada da chave e de quebra, com começo, né, um início, de certa maneira, de retaliações ou dos europeus, a meu ver, utilizando também a situação para colocar uma pedra a mais em alguns andamentos de negociações, o caso clássico do Mercosul e União Europeia, que já estava difícil, né? A União Europeia extremamente protecionista nessa questão, cheia de observações em relação ao modo em que produzimos aqui alimentos e principalmente utilizando esse método e a produção e o nosso agronegócio como um obstáculo, e o desmatamento também, um obstáculo para fechar o acordo. Aí eles ganham um motivo a mais. Essa semana teve uma reunião, na quarta-feira, no Palácio do Planalto, sobre Mercosul e União Europeia. Outra reunião. E a situação difícil, né? Dificultou-se ainda mais a negociação. E a guerra da Ucrânia, mais uma vez, vira um instrumento a mais para os europeus travarem isso, né? A meu ver, né? Já estava difícil e agora fica um pouco mais difícil. E aí você precisa virar essa chave para conseguir sinalizar, pelo menos, que a teoria do não alinhamento ela ainda está de pé. Lori, já volto para você, mas só bater isso, essa informação do Caio com o Daniel sobre o acordo Mercosul-União
União Europeia. Hoje a informação que me deram é que o Brasil, apesar das divergências internas, porque tinha setores do governo brasileiro que queriam mexer na área de compras governamentais, queriam usar como estímulo, que eles estavam vendo que se reabrisse ia dar problema. Porque os europeus já trouxeram em uma side letter, né, como eles estão chamando, sobre a parte de desmatamento e que já está complicado, já tem ali algumas condições que o Brasil está considerando bem draconianas. Isso também bate para você, Daniel? Já se fechou questão de que o Brasil quer fazer esse acordo e aí ficou tudo mais difícil com a Ucrânia? Como o Caio estava pontuando, Raquel, a questão da Ucrânia e essas declarações mal vistas, não à toa, do presidente Lula por países europeus dificulta um pouco o ambiente. É claro que isso dá corda para quem já era contra o acordo, e aí é uma minoria, talvez, dentro da União Europeia, mas uma minoria barulhenta. Você tem o pessoal da agricultura na França, o pessoal da agricultura na Irlanda e na Polônia, você tem alguns setores ali na Áustria, na Holanda, que fazem objeção ao acordo. Agora, não podemos cair num discurso hipócrita de que essa é a razão pela dificuldade do acordo. Não é. Esse acordo foi fechado em 2019, veio uma resistência muito forte dos países da Europa, se justificando com a política ambiental do governo anterior e com os índices de desmatamento muito altos. O Brasil entregou de bandeja o argumento para os protecionistas europeus travarem a continuidade, a assinatura desse acordo. E aí, com o governo Lula, passa a existir em tese uma boa vontade maior, por causa dos bons resultados no combate ao desmatamento lá atrás, nos 2 primeiros governos de Lula, só que você tocou num ponto-chave, que é essa side letter. O que é uma side letter? É um documento adicional ali para ser anexado ao acordo com uma declaração, era para ser uma declaração o acordo sem reabrir, né, Dani? É que era para ser uma declaração de boa vontade na área ambiental. Isso era o que estava previsto. Os europeus foram muito além disso. Os europeus pegaram compromissos voluntários do Brasil de redução do desmatamento no âmbito do Acordo de Paris e fixaram isso, trouxeram isso para dentro do Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia. Isso sugere o seguinte, que se o Brasil não cumprir, por algum motivo, os seus próprios índices voluntários de redução do desmatamento, por exemplo, 50% de redução do desmatamento ilegal até 2025, que os europeus poderiam entrar com algum obstáculo às exportações brasileiras. Então, isso caiu muito mal no governo brasileiro como um todo, Itamaraty, MIDIC, Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Fazenda, e não propicia um ambiente legal para se continuarem as negociações e se celebrar finalmente esse acordo. De forma que Ucrânia me parece um tema barulhento agora, mas menor diante do contexto do acordo. Eu preciso chamar um break, mas queria que o Lorival você falasse rapidinho. Essa side letter dos europeus sobre desmatamento é protecionismo ou não? Bem, são as duas coisas. Existe o problema do desmatamento que aumentou no governo Bolsonaro, aumentou muito, e ao mesmo tempo em que a opinião pública europeia e ocidental aumentou a sua preocupação, porque novos dados do IPCC, que é o painel da ONU que estuda essa questão dos cientistas, mostrou que não dá para aceitar aquele aumento de até 2 graus acima da Revolução Industrial. Então, tem que ser 1,5. Então, a preocupação aumentou muito e existem resistências do setor agrícola europeu. Então, são as duas coisas combinadas. E o governo Lula limparia essa agenda, mas trouxe um novo problema da Ucrânia, que eu não acho que é necessariamente um problema passageiro, não. Depende do governo Lula.